O xadrez é uma batalha de ideias entre aquilo que você e seu adversário querem que aconteça. Uma maneira de obrigar o seu oponente a fazer o que você quer é executando lances poderosos, que são lances forçantes, que criam ameaças, às quais o seu oponente deve responder. As mais graves seriam um cheque ou uma ameaça de checkmate, e outras, menos graves, mas também importantes, captura de uma peça valiosa ou ameaça a uma peça desprotegida. Vejamos alguns exemplos de como usar lances poderosos para ganhar uma vantagem contra o seu adversário. Nessa posição, as brancas movem a torre de E5 para H5, dando cheque ao rei preto. Repare que o rei não pode escapar para G8, por causa do forte bispo de D5 das brancas. As pretas então são obrigadas a jogar dama H7 cheque, cobrindo o cheque, mas após torre por H7 cheque, as brancas ganham a dama e conseguem grande vantagem material. Nessa outra posição, as brancas fazem um lance bem natural, D4, ameaçando o bispo das pretas e controlando o centro. As pretas devem tirar o bispo do ataque, e bispo D6 é a única opção para isso. Agora, como devem seguir as brancas nessa posição? Isso mesmo, E5, dando um garfo no bispo de D6 e no cavalo de F6, ou um ataque duplo. As brancas ganharão uma peça a troco de um peão. Às vezes, um lance poderoso não ganha uma peça e nem ameaça checkmate. Lances poderosos podem também ser ganhos de tempos ao desenvolver uma peça e atacar uma peça do seu adversário que já está em jogo. Nessa posição, as pretas gastaram um lance ao desenvolver a dama para H4. As brancas, então, podem jogar cavalo de G1 para F3, desenvolvendo o cavalo e atacando a dama das pretas. As pretas devem gastar um lance ou um tempo recuando a dama para F6, por exemplo, em vez de usar aquele tempo para trazer outra peça para o jogo. No xadrez, chamamos isso de ganho de um tempo. Após, então, a única jogada boa para as pretas, que seria a dama F6, como que as brancas podem fazer outro lance poderoso ganhando mais um tempo de desenvolvimento? Isso mesmo, bispo de C1 pode ser jogado para G5, ganhando um segundo tempo contra a dama preta, que deverá novamente se movimentar, ao invés de desenvolver uma peça nova para as pretas. Repare que a cada vez que isso acontece, as pretas ficam mais atrasadas no desenvolvimento. Agora é a sua vez de aprender a procurar e executar esses lances poderosos. Um dos momentos mais prazerosos no xadrez é quando você sabe que está com o jogo ganho e seu adversário não tem como escapar. Esse jogo que vemos na tela é do grande jogador americano do século XIX, Paul Morphy. Ele encontrou uma combinação muito bonita para definir a partida. Você consegue encontrá-la? A dica é que esse lance envolve um sacrifício de dama. Isso mesmo, dama B8 cheque. O rei não tem casa de escape, as pretas devem capturar cavalo por B8 e agora permite a invasão da torre. Torre D8, checkmate. E as brancas ganham. Nessa outra posição, as pretas não têm nenhuma casa de escape para o rei, o que não costuma ser um bom sinal. Se pudéssemos apenas remover o peão de B7, o bispo conseguiria dar checkmate no rei, em A6. Você consegue ver como fazer isso? Muito bem, dama captura C6, cheque. O rei não tem casa de escape e a captura B para o C6 é obrigatória. Agora as brancas jogam bispo A6, checkmate, e ganham a partida. Nesse último exemplo, as brancas podem fazer a troca em E5 dos cavalos. Após o lance cavalo por E5 das brancas, as pretas recapturam o cavalo e agora aparece uma combinação decisiva para ganho de material. Repare que as damas estão confrontadas na coluna D. Utilizamos o tema de desvio para ganhar a dama. Você consegue enxergar como? Bispo captura F7 cheque, muito bem, forçando o rei a se mover e se deslocar da defesa da dama de D8. Após rei F7, dama por D8, as brancas ganharam uma dama por um bispo, o que dá uma vantagem decisiva. Agora é a sua vez de procurar e fazer combinações ganhadoras.
Você já aprendeu como identificar checkmate simples e também muitos outros tipos de táticas para criar posições vitoriosas, como ataques descobertos, remoção do defensor e sacrifícios. Está na hora de você começar a olhar mais e mais a fundo para a posição e calcular até 3 lances à frente. Nos próximos exemplos, veremos o mate em 3, ou seja, 3 lances seus e 2 do seu adversário. Afinal das contas, após o checkmate, não há mais resposta. Nessa posição, as brancas estão bem colocadas, com as torres dobradas na coluna F, torre F3 e a torre F1. As pretas possuem a torre A8 e o rei em G8, controlando uma possível invasão da torre branca em F8. Se conseguíssemos forçar o rei a se movimentar para H8, daí sim torre F8 seria uma jogada vencedora. Como conseguimos fazer isso de brancas? Isso mesmo, cavalo E7 cheque, forçando o rei H8, que é um lance único. Agora o rei está no canto e não controla mais F8. Agora jogamos torre F8 cheque. As pretas devem capturar com a sua torre. E torre F8 checkmate. E as brancas ganham. Se você conseguiu enxergar todos esses lances, muito bem. Vejamos mais um exemplo. Olhando sempre os lances mais forçantes de uma posição, ou seja, aqueles que começam com cheque, vamos buscar a vitória das pretas aqui. Um cheque possível seria a dama por H2 cheque, que não é um lance bom, porque entrega a dama. Uma outra opção seria jogar cavalo F3 cheque. Caso as brancas joguem rei H1, daí sim dama captura H2 checkmate. Então após cavalo F3 cheque, as brancas podem capturar o cavalo em F3 e devem capturar o cavalo para não levar checkmate de imediato. Após G por F3, qual a jogada boa para as pretas? Isso mesmo, dama G6 cheque. Dama G5 cheque também funcionaria. Após rei H1, as pretas agora devem continuar o ataque, com mais um lance bem importante. Lembre-se, há um peão branco em F3. E temos um bispo em B7, querendo participar do ataque também. Jogamos agora bispo captura F3 checkmate. E as pretas ganham. Vejamos a sequência no tabuleiro. Cavalo F3 cheque. Rei H1 não é possível, como já falamos. Agora, as pretas colocam a dama na coluna para dar cheque. Dama G6 ou dama G5 cheque seriam bons também. Rei H1. E agora bispo captura F3 checkmate. E o rei não tem mais escape. Visualizar esses lances à frente é sempre um ótimo treino. Vejamos um último exemplo. As brancas parecem estar em apuros, por causa do mate em B2. E não há defesa aparente para esse checkmate. Lembre-se, a melhor defesa é sempre o ataque. Será que as brancas conseguem criar um contra-jogo, um contra-ataque decisivo, em poucos lances para evitar a derrota com esse mate em B2? Conseguimos imaginar a dama invadindo em H7 ou em F7 com checkmate. Mas a dama não tem tempo de jogar dama H5 e depois dama H7 mate, seria muito lento. A ideia seria tentar atrair o rei para a coluna H primeiro. Torre H8 cheque. As pretas devem capturar rei por H8. Agora sim conseguimos inserir a dama no ataque, ganhando um tempo. Dama H5 cheque. Rei G8. E agora dama H7 checkmate. Repare como a sequência foi necessariamente com cheques, para evitar que o preto conseguisse fazer o checkmate antes. Agora é a sua vez de encontrar sequências de mate em 3 sozinho. Uma das melhores sensações no jogo de xadrez é sacrificar a sua dama, de modo que, quando o seu oponente a capture, você consiga executar um lance devastador para vencer a partida. É claro que normalmente nós não queremos entregar a dama, mas você deve estar preparado para sacrificar qualquer peça, se isso significa vencer a partida. Vejamos alguns sacrifícios de dama espetaculares. Essa posição é da famosa partida da ópera, jogada no século XIX. O mestre americano Paul Morphy sacrificou o material antes para manter o rei das pretas no centro, em E8. Agora ele está pronto para mais um sacrifício. Repare o seguinte, se o cavalo em D7 não estivesse ali, as brancas poderiam dar checkmate com torre D8, a torre apoiada pelo bispo de G5, e o rei preto não teria escape.
Como será que as brancas conseguem forçar o desvio do cavalo preto em uma jogada para preparar a invasão da torre? Isso mesmo, dama B8 cheque. Esse belo sacrifício de dama força cavalo por B8, e agora as brancas fazem o checkmate com torre D8. Repare que as brancas têm grande desvantagem material. Tem apenas um bispo e uma torre, contra várias peças pretas. Porém, no xadrez, o checkmate sempre prevalece, e as brancas ganham. Vejamos outra posição. Aqui, as pretas ameaçam checkmate em um lance, com dama G2, utilizando a dama e o apoio do bispo de H3. As brancas têm várias maneiras de defender essa ameaça, mas antes disso, é sempre importante pensar em ideias de contra-ataque. Lembre-se, a melhor defesa é o ataque. As brancas devem buscar algo bem forçante para criar problemas para as pretas, antes de sofrer o checkmate. Você encontrou a jogada certa das brancas nessa posição? Isso mesmo, dama captura F8 cheque, sacrificando a dama mais uma vez, forçando agora rei F8, e as brancas começam o contra-ataque com torre E8 cheque. As pretas devem jogar agora rei G7, e as brancas mais uma vez não defenderão o mate em G2, mas sim farão checkmate com a torre, apoiada pelo cavalinho F6, torre G8 mate. Nem todos os sacrifícios de dama vencem de forma brilhante, embora esses sejam os mais divertidos. Nessa posição, as brancas parecem totalmente perdidas. Não só estão em grande desvantagem material, mas também estão prestes a sofrer checkmate no lance seguinte, com dama G2. Repare que a única peça que tem um lance possível para as brancas é a dama. O que aconteceria se nós pudéssemos oferecer um sacrifício de dama e forçar as pretas a capturá-la? As brancas conseguiriam empate com afogamento. Repare que dama B8, por exemplo, não seria bom, porque as pretas não seriam forçadas a tomar a dama e jogariam dama G2 mate. Precisamos de algo mais forçado. Você consegue ver a jogada certa? Isso mesmo, dama F8 cheque. As pretas são forçadas a capturar a dama das brancas, podendo capturar ou com a torre ou com o rei, mas em qualquer um dos casos, temos um empate por afogamento. Por exemplo, torre por F8, as brancas não têm um lance válido, mas não estão em xeque, portanto a partida empata com a regra do afogamento. Vejamos um último exemplo. Nessa posição, as pretas jogam, e o mestre americano Frank Marshall encontrou um sacrifício de dama inacreditável. Você consegue imaginar o lance correto aqui? Marshall jogou dama G3. É difícil de acreditar, mas as pretas estão completamente ganhas nessa posição, após colocar a dama diretamente na cara dos peões brancos. A ameaça é dama por H2 mate, mas isso parece inútil, porque as brancas podem capturar a dama de várias maneiras. Incrivelmente, as brancas estão perdidas e abandonaram a partida. Vejamos por quê. Se qualquer um dos peões capturar a dama das pretas, perderão imediatamente. Por exemplo, H por G3, abre a coluna H. Agora temos cavalo E2, checkmate. No caso de F por G3, a coluna F agora está aberta. As pretas vencem com cavalo E2 cheque primeiro, forçando rei H1, única casa para o rei. E agora, finalmente, torre captura F1, checkmate. A única maneira das brancas impedirem o checkmate imediatamente é capturando de dama por G3. As pretas podem entrar agora no final de vantagem. Cavalo E2 cheque, duplo, no rei na dama. Após rei H1, finalmente cavalo por G3. Cheque. As brancas não podem capturar o cavalo de nenhuma maneira. Se tomarem com o peão de F, levarão torre F1 mate. E o peão de H está cravado. As brancas perdem nos dois casos. Então, rei G1 é o lance obrigatório aqui. E agora as brancas podem entrar no final de torres com o simples lances cavalo por F1. Após G por H3, as brancas ganham a torre das pretas, mas dobram os peões H e isolam o peão de F. Depois de um lance simples como cavalo D2, fugindo com o cavalo, as pretas têm uma vantagem de um cavalo. Com tantas fraquezas de peões, um mestre como Frank Marshall não teria dificuldade em vencer essa partida. Após ver esses exemplos, será que você também está pronto para encontrar sacrifícios de dama? Vamos aos testes.
O xadrez é um jogo de muitas oportunidades. Mesmo quando as coisas parecem ruins, às vezes você pode salvar a partida, com uma combinação vencedora ou uma sequência de empate. Para isso, é importante nunca desistir e sempre estar alerta a essas chances. Vejamos alguns exemplos. Nessa posição, as brancas parecem não ter mais esperança, pois as pretas estão ameaçando mate, com dama por A2 ou dama B2. A única vantagem para as brancas é que as peças pretas estão fora de jogo e não protegem o rei em G8. Com isso, podemos pensar em um contra-ataque, sempre começando com lances forçantes. Torre H8 cheque. Qual que é a ideia desse lance? As pretas capturam a torre, rei por H8, e agora surge a ideia. Dama H5 cheque, incomodando o rei das pretas. Rei G8 é o único lance possível, e agora temos a boa jogada dama E8 cheque. Após rei H7, dama H5 cheque, e o rei não consegue escapar do cheque perpétuo. E a partida termina em empate. Nessa outra posição, as pretas parecem ganhar, pois o peão está na sétima fileira e logo será promovido a dama. Mas existe um tema de raio-x aqui. O rei em B3 e o peão em A2 estão alinhados na mesma diagonal. As brancas jogam bispo D5 cheque. E após o lance rei B2, ameaçando a promoção do peão, as brancas jogam bispo captura A2 e se salvam, pois apenas um rei e um bispo não são capazes de forçar checkmate contra um rei. Vejamos ainda um último exemplo. Nessa outra posição, as brancas têm 3 peões a mais, e as pretas não parecem mais ter esperanças. Mas surge uma ideia com o tema de afogamento. Você consegue encontrar a jogada certa para as pretas aqui? Isso mesmo, dama F7 cheque. Entregando a dama. As brancas devem capturar a dama para não perder a própria dama em F4. E após a jogada dama por F7, que as brancas devem fazer, percebemos que o rei preto não tem jogadas possíveis. Ou seja, temos um afogamento no tabuleiro. Um empate. Agora é a sua vez de encontrar combinações salvadoras de empate.